Boa noite, meu nome é Henrique e hoje estarei apresentando a vocês o trabalho meu e do meu grupo sobre a internacionalização de CAN para a diplomacia, cultura e governança regional. Os integrantes do meu grupo são Eric Santos, Tatiane dos Santos, Laís Eugênio, Guilherme de Moraes e Juliana Aleixo. Bom, falarei agora sobre a introdução. Bom, a internacionalização de cidades tem se consolidado como um instrumento relevante na inserção global no contexto das relações internacionais contemporâneas. Esse processo é amplamente relacionado à paradiplomacia, envolve iniciativas locais que articulam cultura, economia, turismo e cooperação acadêmica. Nos inúmeros casos europeus, a cidade de Cannes, na Normandia, está se citando pelo simbolismo histórico quanto por suas conexões culturais e educacionais. A escolha de Cannes nesse estudo decorre não apenas de seu papel regional, mas também da experiência prática proporcionada pela entrevista com Jéssica, uma estudante francesa que realizou intercâmbio na Unisantos. Sua vivência contribuiu para uma análise qualitativa acerca das percepções sociais e das estruturas voltadas à internacionalização na região. Segundo o roteiro do estudo, a hipótese inicial supõe que a internacionalização de Cannes e sua relação com Santos é um resultado de uma política integrada entre governo local, instituições acadêmicas e o setor privado. O objetivo desse trabalho é confrontar a hipótese a partir dos dados levantados, especialmente pela experiência relatada na entrevista e pelos documentos analisados, oferecendo uma visão crítica sobre as práticas paradiplomáticas da região de Cannes e seu entorno. Bom, vou fazer uma breve apresentação sobre Cannes. A cidade de Cannes possui um papel fundamental na memória histórica da França. Ela é localizada na Normandia. Cannes é marcada pela herança de Guilherme o Conquistador, que estabeleceu construções emblemáticas como Château de Cannes, a Abbey-aux-Dombes e Abbey-aux-Dames, pontos centrais na sua formação medieval. Após sofrer intensa destruição durante a Segunda Guerra Mundial, a cidade foi reconstruída, tornando-se um símbolo de resiliência, especialmente por meio da memória de Cannes, dedicada à paz e à memória de sua história. Com aproximadamente 108 mil habitantes, dos quais cerca de 32 mil são estudantes, Cannes apresenta um forte caráter universitário e cultural, e dados do índice apontam que 21% da sua população vive em situação de pobreza, e a taxa anual de crimes e delitos é cerca de 7.069, equivalente a 65 casos por mil habitantes. A economia local é dominada pelo setor de comércio e serviços, articulado com instituições de ensino superior, centros de pesquisa que influenciam não apenas a cidade, mas a região metropolitana, onde se inserem municípios como Cabourg e Deauville. A gastronomia é baseada também em cidra e calvados. O patrimônio arquitetônico e a atmosfera histórica reforçam o posicionamento internacional de Cannes como destino turístico e cultural. E além disso, o calvado, só uma curiosidade, calvados também é uma bebida da mesma forma que a cidra, que é usada como maçã, só que ela é fermentada. Agora foi uma breve apresentação da nossa interlocutora, que foi Jéssica. E a nossa coleta de dados ocorreu por meio de uma entrevista estruturada com nossa estudante Jéssica, que faz geografia na região de Cannes. Com o sonho de se tornar uma aeromoça e interesse por novas culturas, Jéssica participou de um programa de intercâmbio que atua sobre o Brasil, especificamente a Unisantos. Segundo relatos do seu roteiro, sua chegada revelou um choque cultural marcante e uma oportunidade de trocas profundas. As interações sociais no Brasil são intensas e espontâneas, afirmou ao comparar com a vida social francesa, destacando também seu fascínio pela hospitalidade brasileira. E o contato estabelecido com a estudante permitiu compreender percepções sociais da população local sobre o Brasil e identificar a estrutura ou ausência dela de políticas de internacionalização em Cannes e suas cidades vizinhas. Falarei sobre a nossa hipótese inicial. A nossa hipótese norteadora da pesquisa afirmava que Cannes possuía uma política integrada de internacionalização envolvendo governo local, universidades, setor privado e estruturas formais de paradiplomacia. A suposição é de que Cannes se aproximava de modelos robustos de governança urbana internacional,
como o caso de Bilbao, cujo processo de internacionalização baseia-se em planejamento coordenado, parcerias público-privadas e estratégias de inserção global estruturadas no urbanismo e turismo cultural. Bom, agora falarei sobre a metodologia e o processo de troca com a interlocutora. A entrevista segue 4 eixos metodológicos definidos no roteiro. O primeiro são os setores responsáveis pela internacionalização. 2. A forma de contato com escritórios internacionais. 3. O planejamento de internacionalização. E 4. As percepções culturais e o choque cultural. O instrumento foi aplicado a partir da experiência de Jéssica, que respondeu com base em sua vivência em Caburg e Cannes. A partir disso, identificou-se que o processo de internacionalização na região é fragmentado em municípios, sendo Cannes o principal polo institucional, enquanto cidades menores, como Caburg, dependem majoritariamente do turismo. E o primeiro setor identificados, segundo os dados obtidos, são o turismo, que é o principal motor da internacionalização regional, e os setores envolvidos nisso são o setor hoteleiro, sendo um dos principais e mais lucram. 2. O cassino de Caburg, a prefeitura local de Marly e o posto de turismo, o Office de Tourisme. E eventos internacionais ocorrem predominantemente em Deauville, atraindo visitantes indiretamente para Caburg. Quando ao papel acadêmico, a internacionalização universitária está centralizada na Universidade de Cannes, localizada a cerca de 30 minutos, exercendo influência indireta na região. O nosso segundo ponto foi o choque cultural e percepções sociais. A Jéssica relatou diferenças significativas entre Brasil e França, sobretudo em relação à segurança pública, que é uma cidade pacífica. Me chamaram a atenção os problemas de segurança em grandes cidades brasileiras. Outro aspecto marcante foi a escala de eventos no Brasil. Ela ficou impressionada com o tamanho e a energia dos eventos, como o carnaval, muito diferente do que vemos na França. Esses relatos enriquecem nossa análise sobre percepções sociais recíprocas entre as populações. Bom, agora falarei sobre a nossa análise, resultados e confronto da nossa hipótese. Os dados coletados mostram que a hipótese inicial não se confirmou integralmente. Embora a Cannes possua estrutura mais robusta de educação e cultura, o desenvolvimento regional não apresenta uma política integrada de internacionalização nos moldes previstos pela pesquisa. As nossas green flags identificadas são um forte valor histórico-cultural, o ambiente acolhedor da internacionalização cultural e a influência regional no aniversário de Cannes. As nossas red flags identificadas são estruturas pouco visíveis ao público, a ausência de coordenação intermunicipal e a confusão entre percepção social e as políticas formais. Cannes demonstra uma internacionalização descentralizada, mas institucionalizada e altamente dependente do turismo, com menor articulação entre setores. E a nossa conclusão foi que a pesquisa demonstrou que a internacionalização da região de Cannes se desenvolve de uma maneira bem descentralizada, com forte peso cultural, mas sem a estrutura formal integrada prevista pela hipótese inicial. Ao contrário de modelos bem-sucedidos como Bilbao, Cannes e seus municípios vizinhos apresentam um processo bem mais orgânico do que institucional. A experiência com a interlocutora foi essencial para compreender as nuances que dificilmente seriam captadas apenas por análise documental. As percepções de Jéssica sobre a segurança, festividade brasileira e relações sociais reforçam o impacto intercultural e o papel das trocas humanas na construção da paradiplomacia. E por fim, apesar de dificuldades metodológicas, especialmente pelas faltas de dados públicos, o estudo possibilitou compreender de modo crítico a internacionalização de Cannes e sua região, contribuindo assim para reflexões mais amplas sobre a atuação internacional e de cidades europeias e brasileiras.